Segunda parte, John Wesley. Por que John Wesley sofria grande perseguição? Porque pregava que a justificação vinha pela fé. John Wesley pregava sobre a santificação. John Wesley era um homem que excedia como pastor, porque era um homem que exortava, um homem que confortava os crentes. Era um pastor que na época visitava os cristãos como o apóstolo Paulo de casa em casa. Será que os pastores modernos fazem isso hoje? Na época, John Wesley andava a cavalo, andava a pé, em dias ensolarados, de chuva, muitas vezes em temporais de neve. Sabe, com o tempo ele fez isso, 54 anos. Foi um homem que andou em média 1000 quilômetros por ano para alcançar pontos de pregação. Foi John Wesley. John Wesley foi um homem que leu pelo menos 1200 tomos, a maior parte enquanto andava a cavalo. Escreveu uma gramática em hebraico, outra em latim, outra em francês, outra em inglês. O dicionário completo que compilou da língua inglesa era muito popular. Compilou um comentário, revisou, publicou. Compilou uma obra de 4 volumes sobre a história da igreja. Escreveu, publicou, preparou. Falou sobre medicina, música para os cultos. Diz que ao todo escreveu mais de 230 livros. Esse homem de físico franzino, ao completar os 58 anos de idade, John Wesley escreveu: durante mais de 86 anos, não experimentei qualquer debilidade na minha velhice. Os olhos nunca escureceram. Não perdi o meu vigor. Com idade de 70 anos, pregou a um auditório de 30 mil pessoas. Ao ar livre, e foi ouvido por todos. Aos 86 anos, fez uma viagem à Irlanda, onde, além de pregar 6 vezes ao ar livre, pregou 100 vezes em 60 cidades. 70 anos de idade. Certo ouvinte, certa vez, se referiu ao John Wesley. O seu espírito era tão vivo na sua velhice como aos 50 anos de idade, quando o encontrei pela primeira vez. Ele atribuía sua saúde ao exercício físico que o seu pai disse para ele caminhar ao redor do jardim. Ele atribuía o fato de nunca estar doente. Era um homem que procurava dormir. Era um homem que tinha o costume de orar todas as manhãs durante mais de 50 anos. E ao fato de quase nunca sofrer dor, desânimo. Era um homem que não sofria com preocupações durante a sua vida inteira. Era um homem que passava 2 horas diariamente, e muitas vezes mais. Considerava a oração a coisa mais importante da sua vida. Uma certa vez um homem disse: eu tenho visto sair do quarto com uma serenidade de alma visível no rosto que chegava a brilhar. Que coisa linda! Explica-se o poder de John Wesley pelo fato de ser um homem unius libre, que em latim significa um homem de um só livro. Wesley era um homem de um livro só. E que livro era esse? Era a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Era um homem que tinha foco, sabia para o que Deus o chamou. Enquanto cursava em Oxford, jejuava às quartas, às sextas-feiras. Escreveu Epifânio que esses 2 dias eram observados jejum no mundo inteiro. Então ele orava, ele jejuava nas quartas e nas sextas. Mas ele disse: é necessário permanecer sozinho na presença de Deus.
enquanto oramos, enquanto jejuamos, para que Deus possa nos mostrar a sua vontade, para que Deus nos dê direção. Ele dizia, nos dias de jejum devemos nos afastar o mais possível dos serviços, de visitas, de diversões, apesar de serem coisas lícitas. Mas ele separava esses dias para Deus. Para Deus. E aqui eu encerro esta palavra. Ao falecer, sabe o que foi que John Wesley deixou no mundo? Apesar de ter várias obras, ter ganhado muito dinheiro com as suas obras, o que John Wesley deixou no mundo foi 2 colheres, uma chaleira de prata, um casaco velho, mas dezenas de almas salvas em época de decadência espiritual. Este foi o legado deste grande homem de Deus. Que possamos seguir o seu exemplo para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe.